Bom, consegui de um jeito meio lusitano aqui, mas vamos lá. Não tá gravando, então vamos começar. Pessoal, eu vou abrir a planilha aqui para vocês. E aí é o seguinte, para mim ficar mexendo na planilha, eu não consigo ficar olhando muito aqui para a tela, tá? Então qualquer coisa vocês ativem o microfone e vocês me falam. Então vamos lá. Seguindo da aula passada, vocês estão com a planilha aí, né? Que eu mandei para vocês. Seguindo da aula passada, o que a gente vai ter? Lembra que a gente parou ali no... Ai, caramba. Tá bem na frente. Aqui. A gente tinha começado lá, né? Então, a acurácia, que era a primeira pasta aí, era a acurácia. Depois vinha a modelagem paramétrica, né? Que era aquele PE, tá escrito PE, e o PP-1, que o PP-1 seria a precipitação, PE, precipitação e evaporação, né? Evapotranspiração, que era o que a gente tinha usado inicialmente. O segundo é precipitação e precipitação menos 1, que seria a gente pegar a precipitação no nosso modelo e colocar a precipitação no tempo anterior, e a precipitação no tempo anterior para a gente surgir um resultado um pouco mais interessante, né? Um número de Nash um pouquinho melhor, que a gente podia ver aqui no FO aqui, né? Na função objetiva. E agora, se vocês forem para a próxima, aí vai ser um PP menos... Quer dizer, P-1 e P-2. Né? Então, a gente vai ter aí... começar a trabalhar com uma coisa que a gente conhece como modelo autorregressivo. Tá? Um modelo autorregressivo onde a gente começa a colocar os tempos anteriores. Qual que é a diferença, né? A gente vai ver dos autorregressivos tradicionais. Autorregressivo tradicional, a gente não coloca só o tempo anterior daquilo que a gente tem como dado de entrada, que é precipitação. A gente coloca também como tempo anterior o dado que a gente quer de saída, tá? Isso é o tradicional dos autoregressivos, a gente vai ver que eles funcionam muito bem, mas eles têm um problema, certo? Então aqui o que a gente fez? Bom, se a gente viu que colocar a precipitação do tempo anterior ajudou, vamos ver se a gente colocar a precipitação do tempo anterior e a do tempo anterior do anterior. Então, o P-1 e o P-2. Você vai falar alguma coisa, Gabriel? Não? Tá. Então a nossa função objetiva vai ficar como? A precipitação do tempo atual, né, o PI, multiplicado por uma constante A, B que multiplica a precipitação no tempo passado, né, na última planilha aí a gente teria mais C, que seria uma constante, certo? Aquela constante, principalmente, que vai ser importante para a gente nos conceitos de recessão. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar o C, mas a gente vai colocar a precipitação de 2 tempos anteriores, né? Então, a precipitação, se a gente está trabalhando com dia, então a gente vai pegar a precipitação de hoje, a precipitação de ontem, a precipitação de anteontem, certo? De 2 dias anteriores. Mais D, que seria a nossa constante final aí, que é a constante usada principalmente para calibrar a recessão, certo? Então a gente tem a curva aqui a gente pode ver, eu deixei aqui a performance de médias aí,
Os números de Nash aqui, se a gente for ver, eu vou tirar de cima da... Os números de Nash aqui, ele considera esse NSE aqui, que um modelo satisfatório, insatisfatório abaixo de 50%, que foi os modelos que a gente conseguiu até agora, melhor que a gente era 0,41. Entre 50 e 65 é satisfatório, de 65 a 0,75 é bom, e acima de 0,75 até 1 é muito bom, tá? Então, da mesma forma que a gente fez na semana passada, pessoal, antes de usar o solver, tentem colocar uns dados aí para vocês começarem a fazer essa avaliação de como que esse modelo pode funcionar, calibrando os parâmetros A, B, C e D aí. Então, comecem a colocar valores aí que vocês acham razoáveis aí. Pode talvez começar com o parâmetro do modelo passado, né? O que ficou do modelo passado, que era só ABC, né? Mas aí a gente tira do C, pode usar, por exemplo, A e B e ver o que acontece se você mexer no C e no D aí novo, o que a gente vai ter de resultado. Tá? Então, vão dando uma olhadinha e vão fazendo uns testes aí, uns experimentos para vocês verem como é que vai sair o modelo de vocês usando essa parametrização simples aí. Então, podem ir fazendo. Se vocês quiserem mexer aí, eu acho que ele tá para alguns com uma casa decimal só, mas podem colocar mais. Yes. Oi. Aquelas outras siglas que estão naquela parte que você colocou da tabela, que é uma outra tabelinha lá falando da eficiência, são outros tipos de Nash? São outros tipos. O RSR é outro tipo de avaliação, que não seja o Nash, né? É um pouco diferente do Nash. Mas o sentido é o mesmo. Sentido é o mesmo. Sentido é o mesmo.
Isso usando a outra calibração, né, Tainá, da aula passada. Mas eu não tô entendendo, Chese. Como é que eu vou usar outra? Tipo, eu tô colocando na mão pra chegar de 1. Esse F0 que mudou a equação agora? Eu não cheguei a perceber isso. Oi? Não entendi. Mudou a equação? Porque tá com a mesma equação. Do que? Do último modelo? Do F0. FO, na verdade, né? Tá a mesma equação, você diz... Que modelo que você tá falando pra gente fazer? É o mesmo modelo de Nash, mas nesse precipitação menos 2, não é? Isso, no P-2, é. É, deu SC mesmo, de 0,024. Vou colocar no solver pra ver o que faz. Eu consegui um FO de 50%. Ó, tá ótimo. Fazendo na mão. Isso, colocando aqui na mão. Se você colocar no solver, possivelmente vai dar esse resultado aqui. Tá? O A como 0,01, o B 0,04, o C 0 e o D 1,1. É interessante, né, até a gente pensar que, na verdade, o C aqui é porque ele está com casa decimal a menos. Deixa eu colocar. Porque ele não vai estar zerado completamente, não. Ele vai estar... vai estar um número 0,04. Porque senão ele não daria... Se a gente zerar esse C, é impossível que ele dê melhor do que o modelo da aula passada, né? Porque se a gente excluir o C, ele fica exatamente o mesmo modelo da aula passada, que a gente colocou uma chuva mais aí do tempo anterior, né? A chuva de antes de ontem, né? Então, se o C virar 0, quer dizer que o nosso modelo atual, ele não consegue ser mais eficiente que o modelo passado, certo? Porque se a gente for zerar a chuva de anteontem, quer dizer que a chuva de anteontem ela não tem capacidade de influenciar positivamente no nosso modelo, entendeu? Então não faria sentido ele ser zerado, tá? Então vocês conseguiram chegar perto desse 0,56 aqui, que aí já naquela tabelinha nossa, ele já começa a entrar como um modelo satisfatório, né? Ele já está melhor do que jogar a moeda para cima, certo? Então, se a gente olhar aqui a curva, realmente a nossa curva começa a fazer um pouquinho mais de sentido, né? Ela já não está tendo... as nossas subidas, elas estão sendo parecidas, tirando aquela subida, a última subida aqui, essa aqui, ó, que eu tô com o cursor aqui. É natural que quando a gente vai fazendo questões autorregressivas, o nosso modelo ele responda antes do que a verdade, tá? Antes do que o real. Porque a gente está usando como parâmetro chuva dos dias anteriores. E a gente também não pode pensar assim, pô, Chese, então eu vou colocando infinitos n menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 10. O que acontece também? A gente só pode começar, se a gente for olhar aqui, ó, o primeiro dado nosso aqui, ele já tem uma defasagem do início, certo? Por que ele tem uma defasagem do início? Porque eu só consigo calcular o meu primeiro dado a partir do terceiro dia, certo? Porque os 2 primeiros dias eu não tenho antes de ontem ainda.
Então eu só consigo calcular a partir do meu terceiro dia, que eu vou ter dado de ontem e de antes de ontem, senão eu não consigo calcular esse modelo. Então, quanto mais eu vou colocando de dado para ele usar como parâmetro dados de dias anteriores, mais para frente eu vou levando o início da minha modelagem, tá? Então, por isso que isso tem que ser um fator relativamente controlado, a não ser que eu tenha, o que a gente chama isso de esquentar o modelo, né? Que é quando a gente, para o modelo ir começar a se regular, por exemplo, eu quero começar a fazer uma modelagem a partir de junho desse ano, né? Então, o que eu faço? No meu modelo, eu coloco, se eu estou trabalhando, por exemplo, com mensal, eu coloco a partir de janeiro. Então, eu deixo janeiro, fevereiro, março, abril, maio, o modelo ir esquentando. Ele vai, eu coloco os dados conhecidos para ele ir tomando o parâmetro da fórmula que o modelo está colocando, para a hora que chegar em junho, ele já ter toda essa parte de erro matemático, vamos dizer assim, ela já está inserida no processo, para mim não ter nenhum erro absurdo no início da modelagem. Então é normal a gente colocar alguns meses antes do que a gente quer, né, modelar, aí depois a gente descarta aquele resultado e só pega o resultado do dia que a gente quer para frente. Mas a gente esquenta o modelo, que é colocar uns dias para trás ou uns meses para trás, dependendo do que a gente está trabalhando, se é uma modelagem mensal ou se é uma modelagem diária, a gente coloca uns dias para trás ou uns meses para trás para a gente deixar a matemática do modelo dar resposta, para a hora que ele entrar no dia que a gente quer, ele já está respondendo conforme o modelo, certo? Então aqui a gente já tem um modelo com uma resposta bem razoável, né? Então um modelo muito simples, muito fácil de fazer, com uma resposta relativamente razoável. Basicamente, o que a gente vai ter, o que está prejudicando muito o nosso modelo, tá? E é isso, na verdade, que é o mais difícil. Essa descendência aqui do pico, esse pico que a gente tem aqui de 7 de vazão, essa descendência ela é muito difícil da gente modelar ela só com parâmetros desse tipo, parâmetro de chuva, por exemplo. Por quê? Porque ele vai responder quase que... o modelo vai responder a chuva de entrada, sempre. Chuva de entrada de hoje, de anteontem. E o que a gente tem? Hidrologia, tá? Em hidrologia, vocês sabem que essa descendência, quem segura essa descendência aqui, ó, para que essa descendência seja próxima do real, é o acúmulo de água no solo, certo? A gente não vai entrar nisso aqui, nesse tipo de modelagem, a gente vai entrar nela, mas lá no modelo mesmo, lá no SMAP, mas é um jeito de vocês pensarem como é que vocês poderiam, por exemplo, pegar lá na hidrologia tradicional, lá nas aulas do Flávio de hidrologia, e colocar, por exemplo, um parâmetro dentro do modelo de vocês, que fosse lá chuva de entrada e tal, mas como é que vocês poderiam calibrar, por exemplo, um parâmetro que considerasse o tempo que a água fica no solo? Então vocês poderiam fazer isso através de cálculos tradicionais de hidrologia, que é o que a maioria dos modelos usam. Então os modelos pegam os mecanismos de cálculo tradicional de hidrologia e de repente criam um parâmetro no seu modelo. E esse parâmetro no seu modelo você pode até fazer uma fórmula separada, né? Que aí ela rode e joga o resultado dentro do seu modelo, sempre. Ela pode rodar paralela ao seu modelo ou ela pode rodar integrada no seu modelo. Para quê? Para que essa descendência aqui, ó, que é o que está mais atrapalhando a gente, essa descendência é o que está mais fora, né? Se a gente olhar, essa descendência consiga responder minimamente de uma forma bem razoável aí sobre a nossa modelagem, né? Porque realmente é muito difícil, pessoal, de pegar a descendência, porque a descendência vai ter um fator, vamos dizer, muito mais de característica de solo, de geologia e de capacidade da água fazer infiltração. Então, pensando fisicamente, tá, pessoal? Vamos pensar fisicamente, o que eu quero dizer no processo
do balanço hídrico. Então chove, o que o nosso modelo está representando? Chuva e runoff. Então assim, eu não tenho nada de absorção de água. Então a gente tem que ir pensando, como vocês conhecem hidrologia, como é que eu poderia inserir um parâmetro de infiltração? Eu tenho fórmulas de infiltração na hidrologia, certo? Como é que eu conseguiria fazer isso de alguma maneira, tá? A gente vai passar a modelagem paramétrica aqui para vocês, que é um tipo de modelagem simples, que dá algum resultado simples, mas a ideia é que vocês estimulem vocês a pensar como é que isso poderia ser resolvido. E tem outras coisas, né? Eu poderia criar um modelo onde eu tenho, por exemplo, eu calcule runoff e infiltração, e aí esse modelo que a gente está fazendo, ele dê resposta só por runoff, e eu tenho uma outra porcentagem que vá para infiltração, ou eu poderia colocar, sei lá, 70% dessa chuva vai para infiltração, 50% vai para infiltração, tantos vão para runoff. Depende também do tamanho da minha chuva, né? Eu posso considerar que se minha chuva for, por exemplo, acima de 50 milímetros, eu tenho uma característica diferente de infiltração. Por isso que eu falei para vocês na aula passada que nem sempre o mesmo modelo ele vai funcionar bem para várias bacias. Por quê? Porque pode ser que o tipo de modelagem que eu criei, a fórmula que eu pus para o meu modelo responder, para um tipo de lugar ele se calibre bem. Por quê? Porque a característica daquele solo que eu estou tratando, ela se assemelha ao desenvolvimento matemático. Quer dizer, a minha matemática, ela parece com o tipo de infiltração, por exemplo, que aquele solo que eu estou tratando estabelece. Agora pode ser que em outro lugar eu tenha um solo totalmente diferente, que os parâmetros que eu coloquei de calibração, eles não consigam representar tão bem aquele solo. Então é o mesmo modelo, só que em dois lugares diferentes, pode ser que o meu modelo ele chegue a 70%, 80%, 90% de calibração, de resposta, né, de Nash em um lugar, e no outro lugar ele chega a 50%, 60%. Por quê? Porque, infelizmente, a matemática que eu criei, ela não consegue se adequar ao que a hidrologia física, mesmo o processo físico da hidrologia, responde num outro lugar. Então pode ser que nesse outro lugar eu tenha que mexer nos parâmetros, porque aquela fórmula que eu criei, ela não funciona bem. Às vezes, até uma forma um pouco mais simples, ela vai funcionar melhor nesse caso. Tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado aí, tá? Todo mundo chegou aqui nesse modelo, nesse 56%. Tudo certo? Então vamos pro próximo aqui, que é o PP-1, tá ao contrário aqui. PP-1, e aí ele vai ser... Qual que é a ideia aqui agora, tá? Se vocês olharem ali, ele até o FO dele, a função objetiva dele tá dando errado, porque vamos fazer um outro parâmetro aqui. A gente vai parametrizar ABC, né? Então A que multiplica a precipitação no tempo I, A que multiplica a precipitação no tempo -1. A gente poderia até ter deixado -2 aqui, que daí a gente começa a ter muito parâmetro de calibração. Só que a gente fez o quê? A gente fez um exponencial agora. Então, a nossa precipitação é elevado a M e a nossa precipitação no tempo anterior é elevada a N. Né? Então, por quê? Porque a gente vamos tentar fazer uma função exponencial. Será que exponencialmente, normalmente exponencial, ela passa a ser menos linear, como está o passado aqui, né? Com respostas tão lineares, tão íngremes? Pode ser que usando exponencial a gente consiga curvas mais suaves por conta do exponencial, né? Então é um mecanismo, tá? A ideia aqui é mostrar para vocês que a parametrização, é claro que a gente está falando de hidrologia, vocês podem ir sempre no conceito da hidrologia, que é o mais importante.
É muito difícil a gente falar de modelagem hidrológica sem vocês terem na cabeça o ciclo hidrológico, como é que funciona, tudo certinho, o que acontece com a água quando chove, quais são as possibilidades que a água tem. Ela tem possibilidade de escoar, ela tem possibilidade de evaporar, ela tem possibilidade de infiltrar, certo? Então, e como que as fórmulas tradicionais da hidrologia funcionam, né? A gente tem, se vocês voltarem à hidrologia, a gente tem como é que você faz o cálculo de infiltração, como é que você faz o cálculo de runoff e tal. E aí você pode pensar, ó, infiltração é uma curva exponencial. Então eu vou pensar em colocar parâmetros exponenciais no meu modelo. Vamos ver como é que ele funcionaria, né? Então tentem achar aí os valores ABC e MN, pensando em tentar otimizar essa curva exponencial. Vamos ver se ela é melhor ou pior do que um processo. Ele não é linear, né? O antigo, porque a gente tem multiplicação entre fatores, e a multiplicação entre fatores não permite ele ser linear, tá? Então ele já não é linear porque eu tenho um A que multiplica B. Então ele não é linear, o linear seria só soma. Mas de qualquer forma eu não tenho, eu ainda não, aí nesse caso eu vou ter uma exponencial multiplicada por um parâmetro. Então, isso já passa a ser totalmente não linear, tá? Um pouco diferente do anterior. Então, tentem achar aí o que vocês conseguem aí nesse modelo. Ô, gente, alguém me ajuda com uma dúvida básica de Excel? Deu erro aqui. Aí eu coloquei a opção rastrear erro. E encheu de seta no meu negócio, eu não consigo tirar. Como é Encheu que de tira isso? certo? Ficou uma seta mostrando de onde vem o erro e eu não consigo tirar. Eu mexo na célula, mas eu não tiro. Tem aquela velha e boa. Fecha e abre de novo. Eu vou ter que fazer isso. Vamos Eu ver se também não funciona. sei. Eu não sei como é que faz para tirar, honestamente. Não sei.
Eu não tô conseguindo mexer nessa planilha, porque Por nos quê? dias que tem precipitação nula, a equação dá erro, né? Todos os dias de precipitação nula. O A dia que ela equação dá, dá erro. o dia que ela dá zero? É, a equação ela tá com erro. Aí eu fui abrir ela aqui, não era pra dar erro, era pra dar 1 mais o parâmetro que tá lá em cima. Não é para dar erro, porque ela vai zerar. Só a primeira parte. Não era para dar erro. Não sei o que tá acontecendo. Tá esse hashtag número aqui. Aí eu mexo no solver, o solver não dá solução por causa disso. Ué, estranho. Você salvou isso, não? Não salvei não, mas quando eu abri já tava assim. Eu não sei se de vocês também estão com esse monte de erro longe de precipitação é zero. Só eu que tô assim? Você está assim, pessoal? Eu vou baixar de novo. Ah, do Maurício também tá. Do Maurício também tá? Uhum. E o problema é justamente esse zero, que quando eu coloco 1 ou qualquer outra coisa, a equação fica normal. Eu não sei o que tá. ele tá... Você tá zerando um parâmetro? Não, é a precipitação quando é zero mesmo. Lá naquele monte de dado que tá embaixo, tem vários erros. Entendi. Bom, tá, vamos olhar aqui a minha aqui. Tá. Esse é o fator que melhor saiu aqui, tá? Então, 0,2679 aqui, 0,06, 1,09 o C, e o M e o N 0,23, 0,88. A gente teve um Nash muito pior, tá? Nosso Nash caiu aí para 0,43. A gente já tinha um Nash sem exponencial melhor. E se a gente for olhar aqui no nosso resultado, ele até que é um resultado interessante graficamente, né? Ele também tem aquele corte aqui, né? Se a gente for olhar aqui no gráfico, ele está setando aqui no parâmetro de C, que é 1,1, sendo que a gente tem dado aqui de C 0,8, né? Então ele está setando abaixo acima do menor que a gente tem. Vamos setar ele mais para baixo só para a gente ver. Nosso Nash cai um pouquinho se a gente pôr 0,8 lá, mas a gente consegue, se a gente for ver aqui, a maior parte deles vai estar em 1,2, né? Deixar o nosso C como 1 aqui. Provavelmente vai aumentar um pouquinho. 0,42. Então a gente tem um resultado aqui razoável, mas a gente vê que ele se parece muito com o resultado da chuva, né? Se a gente for analisar aqui os picos deles, estão todos relacionados a algum evento de chuva, certo? Que afinal a gente só está usando isso como dado de entrada. Ele deslocou ainda mais essa chuva anterior aqui, tá vendo esse pico da chuva anterior do que o real. Isso aqui, essa diferença aqui onde eu tô com o mouse, pessoal, é bastante interessante, né? A gente pode ver que aqui no começo a gente não teve uma diferença tão grande da hora que a vazão real começou para a vazão calculada. A nossa vazão calculada, ela começou junto com a vazão real.
O que acontece aqui? Basicamente, se vocês forem olhar um pouquinho para frente, a gente vai ver que a nossa vazão calculada, ela está começando a subir antes da vazão real, tá vendo? Em todos os pontos, a nossa vazão real, ela começa um pouco depois, normalmente um dia depois da vazão real. Um dia depois da vazão calculada, desculpa. Então o nosso modelo matemático, ele está adiantando a vazão em um dia. O início do processo de aumento de vazão, né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a nossa resposta hidrológica física do processo é esse tipo de chuva aqui. E aí, mas fala, pô, Chess, mas o primeiro não, realmente o primeiro não tá. Mas por quê? Porque o primeiro a gente tem, vamos dizer, uma sequência de chuvas altas aqui, um em sequência do outro, né? E o que pode ter acontecido? Essa chuva aqui específica pode ter sido um pico que a resposta foi imediata. Nessas aqui, a chuva pode ter acontecido o quê? O tempo da chuva aconteceu de maneira mais suave, e o meu runoff ele foi atenuado. Então, o que choveu demorou para chegar no rio e se transformar em vazão um pouco mais do que o meu modelo. O meu modelo considerou vazão a partir do momento que ele leu chuva, ele já transformou em vazão. E na realidade não aconteceu isso. Aquela chuva, ela caiu, molhou, foi tendo um runoff devagar, foi penetrando um pouco. A hora que ela chegou no rio e virou vazão, ela teve um gap nesse tempo. E o meu modelo não respondeu a esse gap. Quer dizer, ele respondeu a esse gap na primeira chuva, que é esse pico alto, mas nas chuvas posteriores, todas elas, ele não conseguiu responder esse gap. Inclusive a última aqui, que é interessante, que a gente tem o último pico aqui, ó, que é onde eu estou com o mouse, o real nem tem esse pico. Quer dizer, essa chuva aqui, como foi uma chuva fraca, provavelmente aconteceu o quê? Ela deve ter toda ela sido infiltrada e o meu modelo respondeu como se fosse um pico de chuva, um pico de vazão, certo? Eu estou olhando a chuva aqui em cima, tá? Eu tive uma chuvinha aqui, pequenininha, o meu modelo respondeu com uma vazão, com aumento de vazão. Só que a curva azul aqui, ó, embaixo, ela não responde com vazão. Quer dizer, ela até responde, só que é micro diferença, né? Porque o que acontece aqui? Eu devia estar com um solo, eu tenho bastante dias aqui, ó, entre o dia 74, mais ou menos. Eu tenho pouca chuva, eu tenho essa chuvinha aqui, que responde com uma pequena vazão. Aí eu tenho basicamente aqui 10 dias sem chuva. Então o que acontece? Aqui eu deveria, possivelmente eu estava com um solo um pouco seco, e aí o que acontece? Esse solo um pouco seco, ele absorveu toda a água e ela não se transformou em vazão, mas o meu modelo respondeu como vazão, né? Então, assim, isso são características para a gente ir observando de qual que é a diferença do nosso modelo para a realidade. Por que ele está transformando isso em vazão? Esse recesso aqui que a gente tem também do dia 49, aqui vai dar mais ou menos dia 51, até o dia 61, a gente tem 10 dias sem chuva também. Isso pode ter atrapalhado também o nosso modelo de ter respondido de maneira real. Por quê? Porque aqui, como eu tenho 10 dias de seca, o que pode ter acontecido? As primeiras chuvas encontraram um solo muito, muito sedento por água, né? E aí, como a chuva ela foi crescente, foi pequena, o que aconteceu? Essas duas primeiras chuvas aqui do dia 62, 63, possivelmente, como elas eram chuvas muito pequenas, elas não responderam com incremento de vazão, elas responderam simplesmente com infiltração de água no solo. E o meu modelo automaticamente já começou a subir a chuva. Porque ele teve vários dias de chuva seguido aqui, vão dar quase 10 dias de chuva seguido, ele já começou a subir. Então, o que acontece? Basicamente, o que a gente consegue identificar é esse processo que falta aí para a gente, né? A gente não tem esse processo do dia anterior, do mês anterior, em termos de infiltração. E aí, principalmente,
E, pessoal, o modelo que a gente vai estudar, que chama SMAP, que é o Soil Mountain Accounting Procedure, que é o procedimento de contabilização de umidade do solo, por que ele é um modelo muito conhecido, muito famoso? Porque o cara se propôs a entender o processo de umidade do solo, que é uma coisa extremamente difícil de modelar, tá? Extremamente difícil de colocar no modelo essa resposta de quanto o nosso solo é capaz de receber essa água, tá? Essa é a grande dificuldade da hidrologia, porque assim, a gente tendo chuva, claro que isso vai responder em termos de vazão. O problema é quanto dessa chuva que vai ficar no solo e quanto vai realmente para o rio naquele momento, né? Essa é a grande dificuldade que a gente tem, de como é que a gente faz para colocar no modelo essa capacidade que o solo tem de absorver um pedaço da chuva. E esse pedaço que ele tem de absorver a chuva, ele pode ser variável ou ele pode ser contínuo, né? Ele pode ser variável porque eu posso variar conforme o tamanho da minha chuva. Se eu tiver uma chuva de tantos milímetros, meu solo ele vai infiltrar nele 20% da chuva. Se eu tiver uma chuva 5 vezes maior, num espaço de tempo menor, pode ser que infiltre menos água, mas se o espaço de tempo for maior, pode ser que infiltre mais água, né? Então, a gente tem que começar e pensar fisicamente nesse processo, tá? E aí a gente vai ver um outro modelo, que é esse modelo QQ aí, vocês podem ir para o modelo da frente, que é o Q-1, Q-2, que aí passa a ser um modelo totalmente diferente para a gente, tá? Esse é o modelo autorregressivo, o tradicional modelo autorregressivo, único e exclusivamente autorregressivo. E a gente vai trabalhar com o que, então? Ele vai trabalhar com vazão, né? A fórmula dele é vazão, que é igual a um fator A que multiplica a vazão de ontem, mais um fator B que multiplica a vazão de antes de ontem, mais um fator C que multiplica a vazão de 3 dias atrás, mais um fator D. Ou seja, a gente excluiu a chuva. A chuva aqui, ela só serve para gerar as primeiras vazões. A chuva ainda é importante? Sim, porque, na verdade, ela vai gerar a vazão. E ele vai considerar sempre a vazão dos dias anteriores como o modelo, a resposta do nosso modelo. Então, ele vai sempre considerar vazão de anteontem, de antes de ontem e de ontem, tá? Para gerar a nossa vazão atual. Aí vocês vão ver que a resposta do modelo é totalmente diferente, tá? Pessoal, vocês perceberam que sempre a curva azul é a mesma, né? A gente está sempre falando do mesmo lugar, mesmo bacia hidrográfico. Agora, eu queria que vocês mexessem um pouquinho nesse modelo. Vocês vão ver que as respostas deles são totalmente diferentes das respostas passadas, até porque a gente não está usando mais o parâmetro de entrada de chuva, né? Então, em teoria, o nosso parâmetro, quando a gente mexer, ele não vai responder tão singularmente quanto responde ao nosso hidrograma aqui de cima, certo? Ele vai responder de uma forma diferente do nosso hidrograma, porque a fórmula dele não considera mais chuva, considera sim a vazão dos dias anteriores. Então, dei uma mexida aqui que vocês vão ver que a resposta dele é bem diferente do que a gente estava acostumado a pôr. Eu coloquei 1 no ar, ele já deu 0,74 de Nash.
Tá bem próximo, Gabriel, do que é o máximo que dá para dar. Se você fizer no solver aí, você vai ver que você consegue um pouquinho melhor o Nash só. Você consegue melhorar um pouquinho o seu Nash aí. A gente consegue esse Nash aí, ó, de 0,76, com a nossa melhor resposta que a gente pode ter. Conseguiram aí, pessoal? Deram uma olhada? Esse modelo me impressionou. Esse modelo de preço. Agora eu quero a discussão do negócio. Agora eu quero saber as críticas. O que vocês acham que esse modelo... Porque assim, em teoria a gente, se olhar a curva aqui, ó, lindo, maravilhoso, certo? Mas o porquê que esse modelo nosso ele tem esse tipo de resposta? Vocês acham que daria para usar esse modelo para fazer previsão? Podem falar no microfone, pessoal, se acharem melhor. Eu acho que dá para usar, mas é para um resultado específico isso aí também, né? Não tem como falar. Não sei. Porque como é vazão, acaba ficando um pouco mais restrito para avaliar, não fica? Não sei o que vocês acham, pessoal. O que vocês opinam aí? Olhando a nossa fórmula do modelo, o resultado dele. Chese, eu sei que é. Pode falar, Gabriel. Eu acho que daria para usar, porém não sei explicar o porquê. Só a questão ali do pico, sabe, que ele não conseguiu assim atingir um pico igual da realidade, né? Faltou um pouquinho. E tem uma curva ali entre o 61 e 73 que ele sai um pouquinho fora, mas o resto ele tá bem parecido com a realidade, sabe? Então eu acho que daria para usar sim. Agora o porquê eu não consigo explicar, não sei. Ô, Chese, eu posso estar viajando, mas eu não sei se daria para usar, por exemplo, a gente mede isso aí para um rio. Vamos supor que numa bacia próxima, onde chove também, quando chove na outra, tenha outro rio. Será que a mesma quantidade de água que cai no rio cai na outra? Será que é sempre assim? Será que dá para fazer uma proporção? Fiquei confusa em relação a isso. Uhum. Vamos ver se tem mais alguém querendo. Chess, eu tenho uma dúvida. Quando eu escolho usar um desses modelos, por exemplo, né, que as equações mudam, mas aí eu tenho que achar o melhor valor para essas variáveis, aí toda vez que eu for usar esse modelo eu tenho que obrigatoriamente usar esses valores, ou toda vez que eu for usar para uma determinada bacia eu vou adaptar essas constantes de acordo com o que eu quero? Boa, Isa. O que você vai fazer? Na verdade, aqui a gente está tentando achar uma variável para essa bacia específica, tá?
Então, o que a gente está falando? A gente está calibrando o modelo. Calibrando o modelo eu jogo dados reais, certo? De chuva e vazão. E aí, o que acontece? Eu vou achar quais são os parâmetros A, B, C, D lá que melhor representam o meu dado, certo? Fazendo isso, eu vou estar calibrando o meu modelo. Então, quando eu vou fazer gerar uma vazão futura, por exemplo, com uma chuva que pode ser uma chuva simulada, né? Pegar, por exemplo, a previsão de chuva e vou usar essa previsão de chuva para calcular, isso que eu estou fazendo agora, ele serve para essa bacia específica, tá? E aí, então, se eu mudar a bacia, muda completamente as características do meu modelo, porque aí esses meus parâmetros, eles não vão ser necessariamente responder igual dessa maneira, pelo tamanho da bacia, pelo tipo de comportamento da própria bacia. Então, assim, toda vez que eu vou usar em uma bacia nova, eu tenho que recalibrar o modelo, pegar uma série de vazão e de chuva daquela bacia hidrográfica nova, colocar aí e ver quais são os meus fatores A, B, C, D que seriam melhores, tá? Então, para toda bacia hidrográfica eu tenho que mudar. Mas a partir do momento que eu calibrei para uma bacia, essa calibração, em teoria, ela pode ser usada. O que acontece só que eu vou ter de diferença? Que isso é possível de se fazer. Aqui a gente pegou a chuva aqui de 1º de janeiro de 2005 até abril de 2005. Eu posso, e aí é uma coisa muito normal da gente fazer, né? Já vou adiantar e ia falar isso mais para frente, mas a gente faz duas coisas com modelagem hidrológica. A gente calibra, que é isso que a gente está fazendo. Calibramos o modelo. E a gente faz um negócio chamado validação. A validação é o quê? Eu pego, por exemplo, um período, esse mesmo período que eu peguei aqui, de janeiro de 2005 a abril de 2005. Vamos supor que eu tenha esses dados de 2006. Eu pego, jogo esses dados em 2006, pego esses parâmetros que eu achei aqui e coloco lá. E vejo qual que vai ser a resposta que o meu modelo vai dar. Tá? Se meu modelo vai responder, pode ser possível que aconteça o quê? Que eu não tenha o melhor Nash colocando nesses dados novos. Só que eu ainda obtenho um Nash muito bom. Então quer dizer o quê? Meu modelo está validado, porque eu calibrei ele num período de tempo, de janeiro a abril de 2005, e eu usei janeiro a abril de 2006 para validar que essa calibração, esses fatores A, B, C e D que eu achei, eles funcionaram para janeiro de 2006, janeiro a abril de 2006. Então quer dizer que esses parâmetros, eles de alguma forma representam o que essa bacia hidrográfica produz de água a partir da chuva, tá? Então, normalmente a gente faz o quê? Pega um período, calibra o modelo, que é isso que a gente está fazendo aqui, vendo quais são os menores A, B, C e D que eu quero, para aquilo que eu quero utilizar, como eu já falei para vocês, se a gente quer utilizar para picos, para recessões, etc., eu coloco esse dado, aí eu pego um outro período conhecido, coloco esse mesmo dado que eu achei aqui, para ver se lá naquele período ele vai responder bem. Se ele responder bem, quer dizer o quê? Eu validei os fatores A, B, C, D que eu achei, na minha calibração em período tal, eles funcionaram para um período novo, para um período que eu não tinha calibrado. Quer dizer que a minha calibração funcionou e eu posso usar essa calibração para fazer geração de vazões futuras, tá? Então a gente faz isso, a gente calibra num período, valida em outro período para ver se a resposta foi boa, que pode ser que eu pegue esses fatores ABCD na hora de validar e eu coloco num outro período da história que eu conheço e ele dê números absurdos. Você falou, opa, calma aí. O período que eu usei para calibrar talvez não foi um período bom, porque vamos dizer que ele não está representando a média do que a bacia funciona. Porque, sei lá, pode ter acontecido alguma coisa na bacia naquele período que ele está dando respostas um pouco diferentes do que é o normal daquela bacia hidrográfica. Por isso que necessariamente a gente calibra. Sempre que a gente vai pegar um modelo hidrológico para usar, pessoal, a gente pega, por exemplo, um período, se for mensal, por exemplo, um período de 3 a 4, 5 anos, e aí a gente escolhe um outro período de 3, 4, 5 anos que eu tenha dado, por isso normalmente eu preciso
de 2 períodos semelhantes, do mesmo tamanho, de dados, um para calibrar e um para validar. Pelo menos esses 2 períodos eu preciso. Senão eu não consigo, eu não posso calibrar um modelo num período, não validar ele para uso. Tá? Então, necessariamente, eu ia ter que pegar esses dados nossos aqui, pegar um outro período aqui em Rio Pardo, na mesma bacia hidrográfica, que eu tenho dados conhecidos na história, pegar esses parâmetros ABCD e jogar lá direto. Eu só ponho os dados de chuva, evaporação aqui no caso, igual a gente propôs aqui, eu vou lá e já pego esses parâmetros aqui, recorto aqui do meu Excel, colo lá. Ele deu uma resposta boa, vai ser uma curva diferente, né? Não vai mais ser essa curva aqui de vazão. Ele vai ter uma curva nova porque a gente vai ter mudado o hidrograma. Mudando o hidrograma, eu vou ter outra vazão real. Aí vamos ver se ele vai responder de forma semelhante. Respondendo de forma semelhante, aí eu posso dizer que o nosso modelo está validado. E aí eu poderia usar. Só que como você perguntou, Isa, cada bacia hidrográfica eu vou ter uma resposta totalmente diferente. Eu vou ter que sempre calibrar meu modelo. Para toda bacia hidrográfica que eu for utilizar, eu tenho que calibrar meu modelo de novo. Mas uma vez calibrado e validado, eu considero que aqueles dados que eu achei de ABCD lá, eles funcionam para aquela bacia hidrográfica, tá? A partir do momento que eu calibrei e validei. Agora, e qual que é o critério que a gente usa para saber se validou? Ele tem que ser só semelhante? Por exemplo, eu consegui um Nash aqui na calibração de 0,76, né? Na hora que eu vou calibrar, que eu vou validar lá, ele tem que ter uma eficiência semelhante a essa que eu achei. Não precisa ser igual, mas e aí vai também a sua questão de como a pessoa que está fazendo a modelagem, tá? De você chegar e falar assim, bom, para o que eu quero, essa resposta da minha validação é suficiente. Por exemplo, eu consegui um Nash de 76 aqui, eu mudo para o meu modelo lá, na minha validação, eu consigo um Nash de 69. Pô, para mim, acho que 69 é suficiente a diferença que deu de período. O que você pode fazer também? Pegar e olhar qual que seria o máximo que você produziria lá, em termos de otimização. Porque pode ser que lá o máximo de otimização dê, por exemplo, um Nash de 72. Então você nunca ia conseguir um Nash de 76. Porque aquele período que você utilizou, a gente tem que entender que a gente está fazendo, pessoal, a coisa mais difícil do mundo. A coisa mais difícil do mundo é imitar a natureza. Então, assim, eu posso ter, no meu período de calibração, tido um Nash muito bom, e no meu período de validação, por mais que eu queira, meu Nash não seja tão bom. Por quê? Porque aquele conjunto de dados que eu tenho, ele é difícil de eu conseguir estabelecer um parâmetro. Tá? Porque o que a gente está fazendo é isso, é um modelo paramétrico. Eu estou colocando parâmetros e chegando em valores, certo? Então, eu posso até pegar lá naquele dado meu de validação e calcular, otimizar meu Nash, por exemplo, no Solver. Eu otimizo meu Nash no Solver e falo assim, ó, o Solver achou, matematicamente, o melhor Nash dele deu 0,73. Na minha calibração, deu 0,76. Se eu pegar a minha calibração e colocar aqui, eu consigo um Nash de 0,7. Mas tá bom, porque assim, 73 ia ser o máximo. O meu deu 0,7. Trazendo a calibração que eu tinha feito no meu período de calibração, quer dizer que a resposta está boa, ele está respondendo bem a bacia hidrográfica. Entendeu? Então eu posso fazer essa análise aí de quanto seria o máximo de Nash que eu conseguiria no meu período de validação e quanto que o meu Nash veio, usando o parâmetro que eu trouxe da calibração, quanto que ele deu. Deu uma coisa semelhante, aceitável, a minha curva aqui no meu gráfico deu aceitável pelo aquilo que eu quero, então eu posso utilizar, tá? Isso vai muito da sua sensibilidade também de olhar no seu trabalho o que você quer, se está funcionando bem, se não está, certo? Beleza, obrigada. Agora, pessoal, vamos explicar um pouquinho esse modelo autorregressivo. Os modelos autorregressivos, como eu falei para vocês, eles são modelos muito bons, mas são modelos muito ruins. Eles dão respostas boas. Eu tenho um Nash de 0,76, o melhor Nash que a gente conseguiu até agora. Aí você vai falar, pô, Chess, então pronto, a gente conseguiu esse Nash, nós vamos usar ele, certo? Eu diria não. Por quê? Primeiro, a gente fez um modelo autorregressivo aqui, pessoal, só usando vazão. Então o que o nosso modelo está fazendo? Vamos entender a matemática que ele está usando. Eu pego a vazão. Se eu pegar aqui, ó,
essa foi a vazão máxima. Isso foi o Nash melhor, 0,76, tá vendo? Ele zerou o B, não zerou o C, mas usou um pedacinho do C, usou um pedacinho do D. 0,76. Eu vou recortar aqui e vou apagar. Como eu falei para vocês, se eu colocar 1 no A aqui, ó, já dá 0,74. E olha o pico que o Gabriel falou. O que ele está fazendo aí? O que meu modelo fez? Ó, gente, está praticamente perfeito. Todos os picos iguais, todas as recessões iguais. O que está de diferente? Por que ele não está 100%? Ele prevê um pouquinho depois do que acontece? Exatamente. Ele está pegando... Eu não coloquei que minha vazão de ontem... Ele está pegando a minha vazão de ontem e falando que ela está hoje. Então eu estou com o meu gráfico exatamente igual com um dia deslocado no tempo. Então ele leu a vazão de ontem e chamou ela de hoje. Ele passou a minha vazão de ontem para hoje. Eu estou com um gráfico perfeito um dia para frente. Lembra que nos modelos anteriores eu disse que o nosso modelo estava respondendo antes, né? Ele estava começando a subir a nossa vazão antes do que a vazão real estava subindo. Agora o nosso modelo está perfeitamente igual. A gente tem a mesma curva, exatamente a mesma curva. Se a gente colocar 1 ali, exatamente a mesma curva deslocada no tempo um dia. Então, o que eu tô... Aí é fácil, né? Eu olho o que aconteceu ontem e falo o que deu hoje. A minha curva vai ficar exatamente igual. Por isso, a gente tem que tomar um cuidado enorme, tá? Quando a gente avalia, por isso que eu falei para vocês. Agora, vocês começam a entender que o número de Nash, ele vai dar matematicamente resposta. Uma resposta matemática. Só que a gente tem que ter critério para olhar para o gráfico e falar assim... Por que raios esse gráfico, apesar de ter um Nash bom, eu não usaria ele? Por quê? Se eu precisar usar a minha hidrologia para fazer, por exemplo, algum cálculo que seja de número de uma vazão... eu nem precisaria de matemática, né? Nesse caso. Era só falar que a minha vazão é igual à minha vazão de ontem. É isso que minha fórmula está dizendo. Que meu Q é igual a 1 vezes o Q de ontem elevado a 0, né? Que vai dar 1. Então, meu tempo vai ser... a minha vazão vai ser a minha vazão de ontem multiplicado por 1. Bom, ótimo. É isso, né? Então, a minha vazão é igual à minha vazão de ontem. Aí eu não preciso nem de fórmula, nem de cálculo. Certo? Só que eu estou com defasagem. Então, assim, esse valor, para mim, não representa, não adianta para mim fazer uma modelagem que eu erre um dia na minha vazão, que eu erre o dia. Agora você imagina, a gente está falando de dia, né? Agora imagina você está fazendo previsão mensal, então a sua vazão é sempre igual à vazão do mês passado, né? Por mais que a curva aqui vai dar certo, a gente sabe que a realidade vai estar totalmente defasada. Eu estou com um mês de defasagem na minha vazão. Se não choveu no último mês, a minha vazão vai estar dando, mesmo a modelagem dela vai estar dando resultado que eu sei que é impossível de acontecer. Que ele tá simplesmente dizendo o quê? Que a vazão do meu mês que vem vai ser igualzinha desse mês atual. E não é isso. A minha vazão de ontem vai ser exatamente igual à minha vazão de hoje. Tá? Então, apesar do meu Nash estar muito bom, é um tipo de modelagem que eu tenho que tomar cuidado. Quer dizer o quê? Que eu não devo usar um modelo autorregressivo. Por que ele é autorregressivo? De novo, precipitação a gente estava pegando como parâmetros anteriores. E por que aquela precipitação anterior não é autorregressivo? Porque eu estou pegando precipitação e transformando em vazão. O modelo simplesmente autorregressivo é o modelo onde o meu parâmetro que eu quero achar é o que eu utilizo dos tempos anteriores. Então eu tenho um modelo simplesmente autorregressivo aqui, que é vazão com vazão passada, com vazão passada, com vazão passada. Tá? Então eu tenho 3 vazões passadas.
Eu consigo melhorar meu Nash aqui para 0,76. Se ele ficar aqui, eu não lembro, 0,08, 0,3, acho, né? 3, sei lá, aqui, 0,89, não sei quanto que era aqui. Bom, basicamente, o que vai acontecer? Então, os nossos modelos autorregressivos, a gente tem que tomar cuidado. Então, tá, mas não tá indo o Rafael aqui, meu Ctrl V. Mas tudo bem. Eu acho ele aqui. Na minha planilha básica aqui. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, pessoal, com modelagem. Não, eu posso inserir um fator desse na minha conta, um Q passado. Eu só tenho que tomar cuidado para quando eu for otimizar ele no solver, ele não fazer isso, entendeu? Aí que é a questão que a gente... Por isso que a gente chama esses modelos de... As ferramentas de solver, elas podem ser muito boas, mas podem ser muito ruins também. Porque ela vai achar uma resposta matemática. Matematicamente... Tá lindo meu 0,76 aqui, né? Só que, em termos reais, eu, com o olhar de hidrólogo, eu vou olhar e falar assim, isso para mim não adianta. Isso para mim não adianta porque, olhando a fórmula, eu sei o que ele está fazendo. Ele está falando que minha vazão de hoje é igual a de ontem. E não é. Na realidade, não vai ser. Nunca vai ser. Tá? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente usa esse tipo de fator. E a gente vai ver no modelo que a gente tem, que é o MEL, que é um modelo estocástico linear, que é um modelo que vai ser um pedaço autorregressivo, a gente vai ter muito disso. Isso é o nome, as séries de Markov, que são um tipo de séries matemáticas, elas fazem isso, elas têm um gap do tempo de tempo, elas têm um gap de um mês, de um dia no tempo, tá? Então é muito comum que isso aconteça. E aí eu tenho que pensar muito bem para que eu quero o meu modelo, tá? Porque daí a gente parte para um modelo probabilístico, estocástico, onde eu posso ter essas respostas que têm Nashes maravilhosos, mas que não necessariamente vão responder em termos físicos de bacia hidrográfica e etc e tal, hidrologicamente, de jeito de respostas satisfatórias, tá? Vocês conseguiram entender, pessoal, por que apesar dele ter um Nash muito bom, é um modelo que eu dificilmente vou conseguir utilizar, ou para mim, eu não conseguiria utilizar ele, porque na verdade ele não está fazendo previsão nenhuma. Ele só está reconhecendo a vazão de ontem e chamando ela de hoje. Então, para mim, não adianta muito, né, que esse modelo exista. Mas não que me impeça de, em algum modelo, de repente, eu colocar um fator Q-2, Q-1 aqui, desde que na hora de eu aplicar o meu solver, ele não vai fazer isso, né? Ele não vai pegar isso aqui e fazer isso aqui, ó. Pronto. Eu vou pegar tudo que a gente colocou no nosso modelo, ele vai zerar todo mundo e vai deixar só o fator autorregressivo. Porque, em teoria, matematicamente, meu solver pode pensar que essa seja a minha melhor resposta. Porque matematicamente ela pode ser a minha melhor resposta. Só que fisicamente ela não vai ser a minha melhor resposta. Então eu tenho que tomar muito cuidado quando eu coloco fatores autorregressivos na minha modelagem hidrológica, para que a minha otimização, se eu deixar a minha otimização 100% automática, eu não pensar em trabalhar ela manualmente, meu modelo não fazer isso. Meu otimizador não zerar tudo e deixar unicamente o fator do autorregressivo como sendo o fator contribuinte da minha geração de vazão futura. Ou uma vazão, seja lá o que for que a gente esteja modelando, tá? Que a gente está falando de vazão. Porque ele pode fazer isso, e o autoregressivo ele tem esse problema aqui,
de fazer isso, que é imitar o passado exatamente igual, só que deslocado no tempo. E aí isso pra gente, infelizmente, não adianta muito, não faz muito sentido que isso aconteça. Certo? Então, esse aqui, na verdade, é um modelo para a gente ver quais são os possíveis, não é erros, né? Mas como que a matemática pode enganar a nossa realidade e deixar uma coisa que faz, que parece visualmente aqui fazer muito sentido, matematicamente então fazer mais sentido ainda, só que não ser um fator tão bom de utilizar. E no nosso gráfico fica muito claro, porque se a nossa curva é igual, ele tinha que dar 100%. Ele não dá 100% porque eu tenho um deslocamento no espaço aqui, e esse deslocamento no espaço faz com que eu tenha a nossa curva, ela se cruze em alguns momentos, só que elas nunca estão andando uma sobre a outra de forma representando a realidade, certo? Então, espero que vocês tenham entendido a proposta aqui do autorregressivo, tá? Se vocês quiserem dar uma estudada sobre modelos autorregressivos, vocês vão ver, eles existem, tem modelos muito bons autorregressivos, eles são bastante utilizados para séries temporais, que são questões desse tipo, em séries temporais onde a gente tem um fator que acontece no decorrer do tempo. Então essa relação de modelagem aí, ela é comum de ser usada em séries temporais, os modelos autoregressivos, mas eles têm as suas limitações, principalmente quando a gente está querendo prever alguma coisa futura, né? Imagina que se estivesse fazendo um modelo de bolsa de valores, você falar que a ação amanhã vai estar o mesmo valor de hoje. Pode ser que ela tenha despencado, mas na sua modelagem ele vai achar que vai estar igual. E aí pode ser que você compre a ação muito mais cara do que ela está, ou muito mais, né, num preço totalmente diferente do que estava ontem, mas a modelagem dizia isso, né? E ela dizia isso porque simplesmente eu fiz um modelo que me deu uma resposta muito boa de ontem, ou seja, não adiantou nada, porque ontem já foi, certo? Eu precisava de hoje. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Calma aí, só que o Rafael está escrevendo. Sim, Rafa, o que a gente está falando nesse caso é de você tentar usar esse modelo para fazer previsões de vazões futuras, entendeu? Que você não sabe. Então, eu quero prever, por exemplo, a vazão do próximo mês usando a previsão de chuva, entendeu? Nesse caso nem daria, porque ele não está considerando vazão do mês, certo? Ele nem está considerando chuva como dado de entrada, ele está só considerando vazão de ontem. Então, se eu tiver, por exemplo, que fazer uma modelagem, por exemplo, vamos dizer que você vai fazer uma gestão de água de uma cidade de inundação urbana, né? E aí você tenha, por exemplo, uns reservatórios e você vai querer controlar o reservatório, você pega, por exemplo, a previsão de chuva dos próximos 15 dias e vai fazer uma avaliação se você vai precisar verter água do seu reservatório, né, alguma coisa do tipo, pensando em fazer a gestão.
e aí você faz uma previsão de vazão futura, certo? É para isso que serve as modelagens hidrológicas. Quando a gente quer fazer dados de previsão, por exemplo, quando você vai construir uma usina hidrelétrica, aí você quer fazer previsão de vazões, respostas desse tipo, entendeu? Então a modelagem hidrológica, basicamente, ela serve para a gente fazer previsão futura. Se a gente for analisar passado, não faz sentido, realmente pega o dado real, né? Elas vão servir basicamente para quando a gente quer fazer algum tipo de previsão do futuro, porque assim, a gente tem previsão de chuva, certo? A gente tem previsões meteorológicas. E aí como é que a gente faz para transformar essa previsão de chuva em vazão de rio? É isso que eu tento fazer. Eu tento entender como é que a natureza se comportou no passado, como é que a chuva dela transformou a água que entrou no meu sistema do meu ciclo hidrológico, como que ele se configurou em termos de vazão. Aí eu vou tentar fazer uma conta que dê para mim um resultado semelhante ao que aconteceu no passado, para mim poder falar, da chuva funcionou assim. Eu tento imitar essa curva aqui matematicamente, para quando eu precisar fazer futuramente eu consiga fazer. O problema do autoregressivo é que o que acontece? Nesse caso, como a gente tem o modelo, o dado real, ele sai perfeitinho assim, né? O problema de quando eu faço autoregressivo com um modelo sem dado real, e aí eu vou ter que usar o quê? Eu vou ter que usar uma chuva prevista, uma vazão prevista, desculpa. Eu estou pegando, imagina que eu estou trabalhando com tempo futuro, e eu não tenho mais vazão real. Agora eu vou ter que trabalhar o meu Q-1, meu Q-2, meu Q-3, já são vazões simuladas em cima do que eu tinha anteriormente. O que isso pode fazer? Cara, isso pode degringolar meu modelo absurdamente, porque a minha vazão, ele vai chamar de minha vazão de hoje, a vazão de ontem, de anteontem, que já são vazões que já são vazões calculadas, e aí pode ser que meu modelo, ou ele fique um ciclo de pequenas vazões que não vão se alterar, que não vai ser a realidade, ou que ele degringole e vire uma quantidade de vazão assim absurda que não faça sentido físico nenhum. Tá? Então é isso que, quando eu fui trabalhar no meu doutorado, eu trabalhei com 2 modelos, né, com o SMAP e com o MEL no meu mestrado principalmente. E a gente trabalhou para previsão de chuva de vazão de 90 anos. E a gente tinha muito medo, porque esses modelos nunca tinham sido usados para períodos maiores do que 6 meses. E a gente tinha medo de a resposta do modelo ela se perder do real no futuro. Porque para 6 meses ela funcionava bem. A gente falava, mas sei lá, vai que no 10º ano ela começa a usar vazões passadas, e aí esse modelo ele perca a realidade, sabe? Assim, a minha bacia hidrográfica produz 10 metros cúbicos de vazão, aí chegar um momento que ele vai falar que a minha bacia hidrográfica vai produzir 40 metros cúbicos de vazão, só que é 4 vezes mais. Então, assim, será que fisicamente é possível isso acontecer, né? E então a gente tinha muito medo disso acontecer, e no fim não deu, assim, no fim deu certo, mas a gente tinha medo desse tipo de maluquice matemática acontecer, porque é possível, né? Matematicamente, para o modelo, ele está fazendo conta, né? E para ele, todas as contas fazem sentido. Para a gente que vai interpretar o dado, que pode ser que os resultados das contas não façam muito sentido. Tá? Bom, pessoal, por hoje era isso. Então eu mandei para vocês os artigos para vocês irem trabalhando. Na aula que vem eu mando mais uma continuaçãozinha aqui dos novos dados aí de modelagem. E a gente continua aí pensando em outras formas de fazer essa modelagem hidrológica aí, até a gente e conversar sobre o modelo mesmo real, que na aula que vem a gente já vai começar a falar sobre alguns modelos que são utilizados. Ok? Então, os 2 artigos aí para o dia 9 e para o dia 16, aí vocês façam da maneira que vocês
acharem melhor. Combinado? Alguma dúvida? Até a próxima, pessoal.